Existe orgasmo sem ejaculação? Então, será que é possível a gente ter aquele prazer máximo lá no fim da relação e não sair nada? Ou será que eles estão completamente ligados? Um só acontece se o outro acontecer. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia. Já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu coloco um vídeo novo e também já ativa as notificações. Então vamos lá. Orgasmo. O orgasmo, que é aquele prazer, o clímax, o ápice da relação. Ele é puramente um mecanismo cerebral, acontece aqui no cérebro, enquanto a questão da ejaculação, a saída de líquido no final da relação é uma coisa física. Então ele precisa da contração aqui de todos os músculos, dos órgãos para sair, para eliminar o esperma. Então um é cerebral, o outro é uma coisa física. E como que ocorre então a ejaculação? Então o líquido que sai quando o homem atinge o orgasmo, na grande maioria das vezes, esse líquido ele é produzido pela próstata, produzido pelas vesículas seminais aqui e também produzido pelos testículos, são os espermatozoides. Então líquido seminal, líquido prostático e espermatozoide. Isso é o que compõe o esperma. E quando a gente chega no ápice, descarrega um reflexo que ocorre toda a contração dessa musculatura e a expulsão do líquido no final e quando a gente tem o orgasmo. E sim, é possível ter o orgasmo, o prazer, sem ter nada saindo. E por que que isso pode acontecer? Então, primeiro, você pode ter, na verdade, tem a saída de líquido, mas ela acaba, em vez de sair aqui pelo pênis, ela acaba voltando para a bexiga, ou mesmo você tem alguns homens que não tem mais essa parte e acaba não saindo nada porque não tem mais esses líquidos. Então, pode acontecer essas duas causas, uma ejaculação retrógrada ou uma anejaculação total mesmo, que não existe nem mesmo a produção, então ejaculação a seco. E agora então vamos falar de algumas causas. Então, primeiras causas, principalmente que vai causar essa ejaculação seco, que não necessariamente essa parte retrógrada, são as cirurgias. Então, se a gente tem uma cirurgia que a gente remove completamente a próstata, principalmente para o câncer de próstata, a gente tira essa próstata, tira a vesícula seminal e corta a comunicação do espermatozoide, você não vai ter mais nada saindo. Outra cirurgia é a remoção completa da bexiga, porque você também precisa remover a próstata, as vesículas seminais. Então essas são duas cirurgias que a gente vai remover completamente e parar a produção do líquido que é eliminado. Outras cirurgias, algumas cirurgias da região pélvica que possam manipular os nervos ou danificar os nervos que estimulam a expulsão. Então, outra causa, além dessas cirurgias, e quando a gente tira e realmente não vai ter mais a produção desses líquidos, existe a cirurgia para raspagem da próstata. Então, o homem que tem aquela próstata muito grande, precisa fazer a raspagem, faz aqui por esse caminho, a gente acaba raspando e tirando o esfíncter que tem aqui dentro. Então, a gente acaba causando aquela ejaculação retrógrada. Sai o líquido, mas na verdade ele acaba indo muito mais para dentro da bexiga. Então tem homens que às vezes também não tem mais nada de ejaculação depois dessa raspagem da próstata. Outras cirurgias, principalmente algumas cirurgias intestinais, do intestino grosso, pode machucar e danificar os nervos aqui da região da barriga e parada desse sinal para estimular esse músculo para eliminação do esperma. Agora vamos para algumas doenças, né? A principal doença que pode causar e tem uma doença bem comum, que é a diabetes. Então a diabetes, por causa de dano principalmente nervoso, de nervos, a gente não fecha mais esse esfíncter aqui. Então toda hora que sai aqui o sêmen para eliminar, ele acaba não fechando esse esfíncter e volta para dentro da bexiga. Então a gente tem uma ejaculação retrógrada. A diabetes pode causar esse tipo de ejaculação e você não sair mais nenhum líquido para fora. Também existem doenças que podem danificar essa questão da inervação, principalmente doenças neurológicas. Então, Parkinson, AVC, esclerose múltipla, essas são algumas doenças que podem danificar a parte de inervação. Lesões traumáticas, também ainda falando na questão de inervação. Então, se você teve um acidente grave e você virou paraplégico, você pode ter essa dificuldade por causa de problema nervoso. Então, pode parada de sinal da contração. Então você também, traumas, alguns problemas da coluna, uma hérnia, cirurgias de coluna podem danificar também essa questão da ejaculação.
E outras causas também, existem várias medicações que podem causar isso. Uma medicação muito comum que o urologista usa, que é uma medicação para próstata, para relaxar a próstata nos homens que têm aquela hiperplasia prostática benigna, o aumento da próstata. Essa medicação, os alfa-bloqueadores, o tansulosina, o doxazosina, também relaxa esse esfíncter, pode causar ejaculação retrógrada. E outras medicações também, alguns remédios para depressão, alguns remédios para ansiedade, também pode atrapalhar nessa expulsão. E o tratamento, então, qual que é o tratamento para esse problema? Então, óbvio, vai depender muito da causa que está acontecendo. Então, se você é um homem que teve um câncer de próstata, precisou remover a próstata, ou teve um câncer de bexiga, precisou remover a bexiga, infelizmente não tem tratamento, você não tirou os órgãos que produzem esse líquido. Agora, se você tem uma diabetes e está começando a ter esse tipo de problema, vamos controlar essa diabetes para não piorar mais. Você tem a próstata aumentada, toma tansulosina, provavelmente a parada da tansulosina vai voltar você a ter essa ejaculação para fora, vai voltar a ter a ejaculação. Então vai depender muito da causa para a gente pensar num tratamento. Voltando então à pergunta, então sim, é possível a gente ter orgasmo sem ejaculação. Orgasmo é no cérebro, ejaculação já é a parte mais física do negócio. E podem ter muitas causas para isso. Se isso estiver acontecendo com você, procure um médico, urologista, andrologista, especialista nessa área para conversar e pensar uma melhor forma de tratar esse problema. E aí, comente aqui no vídeo se você sabia que isso podia acontecer e qualquer dúvida eu estou à disposição.